me parece que a ABED não foi criada para buscar uma confluência, ao contrário. Me parece que uma associação acadêmica existe exatamente para produzir o debate. E quanto mais ele se ampliar, eu penso que mais ela cumpre adequadamente o seu papel. Ela conseguiu ser, hegemonicamente, ela é uma associação de pesquisadores acadêmicos. E os militares entraram subordinados a isso, né? A verdade é essa. Não podia ser qualquer militar, que daqui a pouco as escolas militares resolveriam que todos os oficiais que estavam fazendo o curso deviam se filiar à ABED, e a ABED seria uma associação militar. A ABED reflete um quadro importante, é uma comunidade ainda restrita, mas ela reflete como se amadureceram as questões de defesa, relações civis militares, enfim, no Brasil. E a ABED, eu não tenho dúvida, é uma referência chave. Em certa medida, ela reflete um pouco, não só, evidentemente, mas o grupo de Forças Armadas e Sociedade da ANPOX. Tanto que é ali que foi a Adriana é membro da criadora da ABED, que sugeriu criar uma associação. Deve-se acreditar isso a Manuel Domingos Neto, ele foi o propositor dessa associação. Como não tinha o grupo na ANPOX, nós estávamos meio desarticulados na área, né? Aí, com o Manuel Domingos, professor da Universidade Federal do Ceará, foi ser vice-presidente do CNPq, ele percebeu que como é que é feita a política científica no Brasil. Você não fica esperando os editais, você cria os editais, você cria. Então, ele percebeu que a área nossa só poderia surgir se ela tivesse uma associação. A primeira dificuldade maior era firmar a instituição, né? Torná-la conhecida nos órgãos de Estado, no que nos era diretamente afeito, ou seja, o Ministério da Defesa, a CAPES, o CNPq, prioritariamente. Ficar, se possível, conhecida também internacionalmente, mas antes de mais nada era preciso solidificar a sua importância institucional no Brasil. A associação ela foi feita com base em 3 pessoas que eram da geração dos pioneiros, né? O Manuel, o Eurico e o Eliezer, se bem que principalmente o Manuel e o Eurico, que dedicaram muito tempo àquilo, que tiveram uma facilidade muito grande de se integrar com um grupo que veio depois deles. Não era muito diferença de idade, mas de geração universitária era. Então aí nós conseguimos fazer uma coisa muito rara, juntar 10 pessoas que tinham pontos de vista completamente diferentes um do outro e todo mundo, a bem da associação, dialogar. Na época eu não fazia muita questão de nome, porque eu acredito na capacidade de autodefinição, de autorregeneração da universidade. E qualquer que seja o nome, o que ia se impor era o que importava, era o que valia mesmo. Tem cada nome para as coisas, nome esquisito, nome estranho. E, no entanto, o conteúdo fica bastante definido. Eu não vou cair no nominalismo, entendeu? Eu não vou cair na discussão retórica, não vou. Estou na discussão substantiva. Estamos fazendo, ótimo, então vamos por aqui. Agora, eu acho que o campo, ou melhor, usando a terminologia da CAPES, do CNPq, a área, né, é de estudo estratégico, onde você tem esses dois objetos interrelacionados, organicamente interrelacionados, interfecundantes, que é a defesa nacional e a segurança internacional. E todos os outros subtemas se referem a esses dois objetos. Estudos de defesa muito mais remete a muito mais a reflexão acadêmica do que o estratégico. Porque o que é o estratégico, efetivamente, em termos de concepção militar? Se não um estudo dos fins, da conciliação entre as finalidades e as capacidades e os meios. Aí ele procurou alguns professores para ver se alguém topava fazer aquilo que era ser o primeiro presidente da associação. Eu não topei, acho que o Celso também.
Ele procurou algumas pessoas, ele era uma pessoa muito política, ele fazia todo esse trabalho de bastidores, e tinha também o professor Eurico. O Manuel Domingos e o professor Eurico Figueiredo da Federal Fluminense, eles eram da geração dos luminares, pode-se dizer. Aqueles que estudavam os militares quando ninguém estudava, tinha 5 ou 6 pessoas. Mas eles tiveram uma importância fundamental, porque eles perceberam que também tinha que surgir, o mesmo processo tinha surgido na Ampox, surgiu uma comunidade epistêmica e não nenhuma associação vive de luminares, não existe isso. Na verdade, ela é a proletarização, né? A associação é a proletarização da coisa, todo mundo que está pesquisando. Então aí no fim eu acabei aceitando. Em 2005 ela é de fato criada, eu fui secretário executivo na primeira diretoria, era uma diretoria provisória sob a presidência de João Roberto Martins Filho. E que era aquela fase ainda, inclusive, de definição jurídica dos marcos e como que se organiza uma associação. Durante um ano houve então essa diretoria provisória, depois ela foi eleita. Então essa primeira diretoria foram 3 anos. Em termos de João Roberto, depois do Eurico, depois do Samuel, eu participei dessas conversas todas. Então, sem participar da direção da ABED, eu participei desse esforço. Eu tive a honra de ser o primeiro a fazer a conferência de um encontro, que foi a conferência inaugural em São Carlos. E a gente criou uma relação de confiança e conseguiu fazer 3 gestões. Eu, depois o Eurico, depois o Samuel. Aí a associação já estava consolidada. Nós estamos hoje com 600 trabalhos apresentados. Tínhamos 80, 90, em pouquíssimo tempo. E vamos ter mais. A gente é meio colonizado, fica se comparando, mas aqui, para achar um país que tem uma associação que nem a ABED, eu acho que é difícil. Mesmo porque não existe nos outros países essa tradição de conversar militar com uma academia. O mundo militar é uma coisa, a academia é outra coisa. E hoje, felizmente, nós já estamos com uma diretoria que é uma outra geração, já é uma nova geração, e que está conduzindo muito bem essa nossa associação. Eu tenho, claro, um carinho muito forte pela ABED, sem dúvida nenhuma. Por força de participar da ABED, me fez participar de debates sobre a Estratégia Nacional de Defesa, grupos de trabalho que discutiram a política de defesa, o livro branco de defesa nacional. Enfim, e tem sido um período muito importante, porque a universidade está se ocupando de uma dimensão que é chave, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista mesmo acadêmico, intelectual. Nós temos que nos compromissar cada vez mais com essa temática. Então a ABED é um capítulo realmente muito importante de uma trajetória de inúmeras pessoas, e eu acho que a minha avaliação é que quem vem como Eliezer, Riso, Manuel Domingos, Eurico, todas as pessoas e os que vão se somando posteriormente, eu acho que hoje sentem orgulho de ver que tem valido a pena esse esforço.